Quem foi melhor no debate da Band? Lula, Bolsonaro, Ciro Gomes? Então, isso é uma das perguntas que eu tô vendo que mais tá bombando aí no YouTube, nas redes sociais no geral. E muitas pessoas ficam procurando agora, durante este período, debates presidenciáveis, né, esperando que os seus candidatos possam ir na Globo, em outras emissoras de TV, justamente para debater as ideias, né? E o que a maioria dos brasileiros espera, né? Que eles debatam as ideias que ele tem para apresentar nos seus planos de governo, né? Isso é a famosa aí politicagem que os caras vão trazer para a gente ver e a gente analisar quem tem um plano de governo mais convincente aí na hora de vender o seu peixe. Esse vídeo que eu tô trazendo para vocês aqui, eu vou tentar ser o mais breve possível, não quero me estender muito, mas eu quero dar minha opinião sobre essa questão aí dos presidenciáveis, né? Principalmente agora nesse debate da Band que a gente teve aí, basicamente eles se degladiando entre eles e como tudo aí no Brasil e no mundo, né? O ser humano ele é muito polarizado em tudo na vida, apesar de que por um certo momento, né, um certo lado, se a gente for ver a questão de uma polarização, existe os seus benefícios, mas na maioria das vezes existe os extremos e os extremos sempre fazem um mal muito grande para a humanidade, né? E nesse caso aqui, quando a gente fala de política, não é diferente. Existe o time do Lula, o time do Bolsonaro, o time do Ciro Gomes, isso sempre vai existir na política porque isso já funciona há muitos anos, né? Ou seja, nós temos pessoas que são adversárias umas das outras, principalmente no campo de ideias, e na política não vai ser diferente. Mas eu quero trazer algumas coisas para você refletir, né? Eu sei que já tá tudo muito polarizado e muito extremista ultimamente em relação à política, mas eu quero trazer um outro ponto de vista para você que ainda não conhece o meu canal, não sabe do que eu falo aqui, né? Não sabe de quais assuntos eu trato, principalmente na questão de Bitcoin, de livre mercado e justamente de descentralização também da economia. E eu quero trazer o meu ponto de vista em relação a esse debate aí da Band, para que você possa aprender. E se você não sabe ainda, claro, a raciocinar um pouquinho e vamos tirar cada vez mais esse estereótipo de que o brasileiro tem a memória curta, né? Ele não pensa no passado e para poder tomar decisões no presente que vão impactar o futuro, eu quero trazer um pouquinho de conhecimento para quem ainda não me acompanha e entender até como é que eu levo o meu canal. Bem, mas já começando a comentar um pouco sobre esse debate aqui, eu vi alguns trechos do debate, não parei para assistir isso, até porque eu não me interesso tanto assim por ficar indo atrás de saber do meu político preferido, até porque eu não tenho nenhum dos presidenciáveis desse ano, eu não tenho nenhum que eu deposite ali a minha confiança e fale que, nossa, esse aqui é bom, né? Para mim, todos eles são sujos, estão envolvidos com corrupção e não tem aí um que eu escolha e que eu diga que, nossa, esse é um presidenciável aí que tá bom para competir e dirigir esse país, tá? Mas respeito você que é Lula, né, petista aí, você que é bolsonarista ou você que gosta do Ciro, tô citando mais esses três aqui porque é o que mais se ressalta aqui no Brasil hoje, respeito sua opinião diversa, opinião contrária à minha, não tem problema, deixa aí nos comentários se você pensa diferente em relação a tudo que eu vou explanar aqui para vocês. Eu sei que houve muita troca de farpa aí nesse debate da Band, peguei algumas coisas isoladas em relação ao que eu vi ao debate, né? Em relação ao debate, eu vi que teve muita farpa trocando entre o Ciro e o Lula, né? E muitas pessoas achando então que, nossa, o Lula ele é anti-PT, né? E aí fica aquela discussão sem pensar no passado, sem pensar no que aconteceu. Eu vim do Ceará, Fortaleza, Ceará, né? Nasci lá, hoje moro aqui em Santa Catarina e eu conheço sim um pouco da família Ferreira Gomes. Para você que não conhece, a família Ferreira Gomes é composta por Ciro, Cid e tem mais um irmão que é da família Ferreira Gomes que fizeram parte aí do governo do estado do Ceará, né? De toda a política aí do Ceará. Eles estiveram envolvidos aí durante alguns anos, tá? É importante que as pessoas que não conheçam o Ciro, não conhecem o Ciro, né? E que nunca foram pro Nordeste, assim, principalmente para Fortaleza, Ceará, que é onde ele atuou no seu governo, eu acredito que vocês deveriam pesquisar um pouquinho mais antes de tomar qualquer decisão quando se refere ao Ciro. Bem, eu quero trazer algumas pontuações que eu fiz em relação a alguns trechos que eu vi do debate, né? O primeiro deles é o seguinte, nós vimos ali
Pelo menos deu para perceber no pouco do debate que eu assisti dos trechos do Lula que ele fortemente se aliançou aí durante aquela entrevista que ele deu na Globo quando tinha ali o William Bonner, né, entrevistando ele, e você vê que ele tem um apoio muito grande, né, ele tem um ombro para se apoiar quando se trata ali de entrevista na Globo, tanto que as perguntas que foram feitas para ele na entrevista ali, direcionadas ao Lula, foram perguntas mais onde eles levantaram a bola para que o Lula pudesse cortar. E nós sabemos muito bem aí que o Lula, o PT em si, financiou e já manteve aí a Rede Globo durante muito tempo, e a partir do momento que o PT saiu do governo, né, da presidência em si, teve, pelo visto, aí uma queda no faturamento da Globo pelo fato de que havia esse desvio aí de dinheiro para alimentar as emissoras fortes, assim, uma delas é a Globo, né? Por isso que toda vez que o Lula vai para um debate desses que envolve a Globo no meio, principalmente o William Bonner, nós temos aí ele sempre, na maioria das vezes, né, claro, favorecendo aí as perguntas para o Lula, né? Ou seja, existe então uma forma aí de você entender que eles têm um partido específico e nós temos aí em mente que é o PT. Entenda o seguinte, né? Emissora nenhuma hoje no Brasil é imparcial, tá? Nenhuma informação que é veiculada por emissoras aí, principalmente as maiores aqui no nosso país, tem imparcialidade, né? Eles são realmente parciais para aquilo que eles querem comunicar. É tanto que as emissoras, com o passar do tempo, sempre foram viesadas, né? Por causa de partido político, ou seja, aquele que paga mais a emissora é aquele que vai poder manipular melhor aí as informações que são veiculadas na grande mídia. Por isso que a maioria deles não gosta muito quando a gente fala em relação à descentralização da economia ou em relação à descentralização da comunicação, para que não fique centralizado nas grandes emissoras. E a internet veio para mostrar esse poder. Inclusive, uma coisa que o Lula falou ali durante o debate foi citando a Dilma e dizendo que a culpa não é dela, né? De todo aquele governo horroroso da Dilma, seria ele. Então ele colocou a culpa no Aécio Neves, né? Algo que não faz nem um pingo de sentido. E não só no Aécio, mas no Eduardo Cunha. Ou seja, nós vemos aí que o PT caminha para um rumo sempre de sabonetagem, né? Ou seja, sempre eles ficam trocando de assunto ou ficam se exaltando, procurando exaltar aquilo que eles não são, ou quando eles têm alguma culpa, e que tem um monte, né? Tem várias culpas aí em relação à corrupção, eles destinam a culpa para terceiros, eles nunca vão assumir a culpa daquilo que eles causaram no Brasil durante todo o seu período de governo, tá? Então é uma coisa bem interessante quando as perguntas eram direcionadas ao Lula, sempre a estratégia dele é uma estratégia que ele utilizava antigamente quando ele estava se elegendo como presidente lá no passado, concorrendo, né, à presidência, ele utilizava as mesmas estratégias e acredita ele que isso vai funcionar nos dias atuais, sendo que a maioria das pessoas tem acesso à informação e elas conseguem pesquisar tudo se elas quiserem, né? Pesquisar sobre o passado de cada político que está se candidatando. Então, o Lula acaba dando umas vaciladas aí, apesar de ter uma retórica muito boa, ter uma narrativa muito boa, ele é muito ruim na questão de formar argumentos convincentes, até porque o povo brasileiro já sabe muito bem o histórico do PT. Engraçado que tem uma candidata que eu não conhecia, né? Vim conhecer agora, que é essa Soraya, né? Ela inclusive falou sobre o fundão eleitoral. Mas se você imaginou que ela falaria contra, não. Ela acabou defendendo sobre o fundão eleitoral, chamando o fundão eleitoral como algo relacionado à democracia, né? Ou seja, você pode ver que a narrativa desses presidenciáveis não é uma narrativa muito boa, é algo que até é muito previsível, né? Se você for ver, é óbvio que eles vão defender aí fundão eleitoral porque eles precisam dessa verba para poder financiar suas campanhas, né? E nós temos aí 5 bilhões aí em fundão eleitoral disponíveis para cada partido político. Imagina só que isso foi aprovado justamente para ser utilizado em propagandas de partidos políticos. E quando a gente volta para a educação, nós voltamos aí para a segurança, para a infraestrutura do nosso país e demais áreas que não foram investidas corretamente, nós vemos que é uma discrepância muito grande, onde 5 bilhões seriam utilizados muito bem se tivesse uma boa gestão nessas questões de construção. Nós temos então uma máquina política que ela dificilmente será quebrada. Você, garotinho juvenil, desculpa lhe dizer, mas o seu voto, muito provavelmente, ele não vai mudar a realidade desse país. Por mais que nós temos aí
algumas pessoas, né, têm esperança em relação a mudar essa política. Nós temos uma política que vem caminhando maquinada há anos, né? Nós temos anos de política devastadora que nunca favoreceu esse país, que fazem pequenas modificações, mas que aquilo que é fundamental nunca acontece. Como o próprio PT também já teve desvio de verba que iria para a educação, e hoje você não sabe nem mais para onde vai esse dinheiro, né? Porque não tem mais um órgão que fiscalize tudo isso, né? Apesar de que nós procuramos aí entender que a polícia e a fiscalização deveria ser fortalecida aqui nesse país. Imagina que um presidente ou alguém que esteja responsável por isso não vai investir para que um órgão de defesa venha acabar olhando o teu governo e fazendo uma análise para ver se você é um corrupto ou não, né? Até porque seria meio estranho você investir para alguém lhe investigar. Então é isso que a maioria deles não vai fazer. Entenda que não vai ter reforma administrativa nesse governo e nem nos próximos governos, porque eles não vão querer investir para ser investigados. Isso seria contraditório para eles. Então, quando você acha que você vai mudar isso daqui, não se iluda tanto, porque você não vai conseguir mudar isso. Você só consegue mudar a sua casa, a sua família e nada mais do que isso, tá? Você não tem poder suficiente para mudar a nação com o seu voto. Isso é uma ilusão que anos e anos vem carregando justamente só para direcionar votos para aqueles partidos que você acredita que mudariam essa máquina pública. Ela já é muito maquinada e não tem como você quebrar esse ciclo, tá? São anos aí de corrupção nesse país. E, inclusive, é muito importante pensar que durante esse debate, nós voltamos agora, vamos falar um pouco aí do Bolsonaro, não se foi questionado, por exemplo, a fundo sobre a questão do sigilo do cartão, né, do presidente, ou seja, sigilo de 100 anos nós temos aí para o presidente, né, ou seja, não é questionado a fundo o que está sendo feito com isso, até porque foi aprovado esse sigilo e você não vai ter acesso a nenhuma informação com que o presidente venha gastar em relação ao orçamento, né, aí do governo em si, e você vai ficar aí só, imagina, daqui a 100 anos você poder saber o que aconteceu com esse cartão, para que ele foi gasto. Você não vai ter acesso a essa informação. Engraçado, porque essas coisas deveriam ser questionadas e a população brasileira, por ela aceitar um político como se fosse um time de futebol, onde eles brigam por um político, né? São pessoas que estão realmente muito iludidas, elas não olham para o passado, elas não vão questionar. E deveria, na verdade, aqui no Brasil ser o inverso, você cobrar os políticos, porque eles trabalham de acordo com o que eles recebem. E o que eles recebem, já que o governo não produz nada, eles recebem nada mais do que o seu imposto, né? Imposto que você paga, seja na alimentação, transporte, gasolina, qualquer outra coisa que tenha serviço público, inclusive você paga altos impostos para políticos estarem fazendo o quê? Sujando aí o nosso país, utilizando o dinheiro para fazer maracutaias, né? E eu vou colocar um vídeo aqui para vocês verem, um vídeo bem interessante para você acompanhar enquanto eu vou falando, que é justamente quando eles vêm, né? Eu digo todos eles, sabe? Ciro, Bolsonaro, Lula, vem com aquele discursinho fraco falando sobre investimentos na educação. Nós sabemos que eles não investem nada na educação, isso aí é conversa para boi dormir, principalmente para as pessoas que vivem boiando, né? Não pesquisam nada, não entendem nada. Eu vou colocar um vídeo aqui onde ele mostra o gráfico das despesas pagas pela União. Esse gráfico ele vem de 2010 para cá e você vai poder acompanhar a linha onde tem educação. O dinheiro que é destinado, vocês podem notar que é o menor, entende? Ou seja, quando eles falam e dizem esse discursinho de que nós investimos em educação, ou né, os presidenciáveis que estão aí se candidatando botam esse argumento de que nós queremos investir em educação e tal, e eles estão há anos falando isso. Você tem que entender isso, eles estão há anos prometendo investimentos em infraestrutura, segurança e educação, e quando nós vemos educação que seria a base da população, né, uma educação de qualidade, nós vemos que o investimento é baixo. Por quê? É muito mais fácil você manipular pessoas que não têm o mínimo de educação possível, porque você consegue mais votos, elas acreditam naquilo que você fala por você ser uma pessoa convincente e não porque você é uma pessoa verdadeira e que tem realmente algo para acrescentar ao seu país. E vocês sabem muito bem que durante todo esse ano
o nosso Brasil, né? Desde muitos anos aí que vem passando o Brasil daquele voo de galinha, né? Onde as pessoas ficam magicamente admiradas com pequenas mudanças positivas, mas esquecem de pensar no longo prazo, algo que eu falo bastante aqui no canal. O longo prazo é o que manda, ele que mostra para você se de fato um país está sendo próspero ou não. E no caso do Brasil eu já mostrei diversas vezes para você que não é isso que acontece, apesar de que tem outros países piores do que o nosso, né? Principalmente a questão da Argentina e da Venezuela, aqui da América Latina. Nós deveríamos se comparar com países da América do Norte, né? Porque nós temos uma riqueza muito grande, principalmente em recursos naturais, e nós exportamos matéria-prima para esses países. Nós deveríamos ter uma economia muito bem estabilizada. Mas voltamos novamente para a máquina estatal, que é muito centralizada, é uma máquina inchada e que dificilmente você vai quebrar essa máquina, né? Você vai conseguir mudar esse país assim, e para isso deveria levar aí talvez muitos anos, e talvez você nem esteja vivo para ver isso acontecer. E no final, né, para não pensar que eu puxei sardinha para ninguém aqui, pesquise mais, principalmente a questão do Bolsonaro, onde eu já trouxe para vocês aqui notícia onde mostra que o Bolsonaro, por exemplo, apoiou candidatura, né, apoia a candidatura aí do Fernando Collor de Mello. Quem não conhece o Collor, né, que trouxe aí o confisco da carteira da poupança na época em que ele era presidente. E o cara tá se candidatando a governador de Alagoas, isso com apoio do Bolsonaro. Ou seja, nós temos aí um presidente que apoia um ex-presidente que deveria estar preso, mas que está por aí se candidatando novamente a governador e que foi o responsável pelo confisco. Se você não sabe o que é confisco, pergunte ao seu pai, ao seu avô, que passaram por essa situação e lembram muito bem aí do governo do Sarney e do governo do Collor, né, onde teve toda essa bagunça no nosso país. Bem, gente, eu não quero me estender muito aqui nesse vídeo, acho desnecessário. Já deve ter muitos vídeos falando sobre esses debates aí em relação aos candidatos à presidência, mas uma coisa que eu quero deixar claro para vocês é o seguinte: nunca se esqueça, tá, que após todo esse período de eleições, principalmente quando virar ali quem for eleito então a presidente, vai ser ali o escolhido, no final de tudo eles sempre vão estar aliançados, né? A questão do Ciro que estava batendo no Lula, por exemplo, no passado ele era amigo do PT, era a mesma porcaria, então eles sempre no final vão estar abraçados, dividindo uma grana violenta, porque é isso que eles querem realmente. Os políticos vivem mamando aqui nesse país e vocês vão acabar carregando esse fardo sempre, né? Nós carregaremos esse fardo sempre, porque no final todos eles estarão comendo pizza e aqueles, né, no caso a população que andou se degladiando aí, se batendo por causa de político A, político B, né? No final vai ficar vendo só lamentos e vai ficar realmente tendo que brigar em outro ano eleitoral aí por político novamente. É um ciclo maravilhoso para eles, porque sempre eles dividem a desgraceira que é essa política, esse governo, né? Ou seja, nós nunca iremos vencer políticos aqui, nós nunca iremos conseguir isso, porque eles quem mandam aí no Brasil, você pode ver isso claramente. E dificilmente a gente irá mudar esse país aqui. Isso não estou trazendo nenhuma questão apocalíptica aqui, mas para você raciocinar de que dificilmente esse país vai ter uma mudança mesmo. Até você pode ver que as opções para presidente são opções horríveis, são todas elas bem complicadas, não tem nenhum ali que você coloque, que ao meu ver, né, dê para colocar a mão no fogo e acreditar. Mas não quero também aqui ficar influenciando você a ou votar no X ou não votar em ninguém. O voto é seu, o problema é seu também, as decisões que você toma, você deve já estar ciente que você vai arcar. Bem, gente, muito obrigado a você que acompanhou esse vídeo até aqui, muito obrigado a quem é inscrito aqui no canal, que está acompanhando também os meus conteúdos. Um forte abraço para você, valeu, tchau.